Recording is on. Foi. Então, boa tarde a todos. Iniciamos a gravação da aula do dia 9, já do nosso curso, sendo essa a penúltima aula desse curso. Hoje nós vamos estar abordando a aula 18 e a aula 19. A aula 18 vai tratar sobre o preenchimento do formulário suplementar 2. Vou compartilhar aqui. Então, as orientações para esse conteúdo, elas estão disponíveis no manual do entrevistador, nas páginas 144 a 152 e na página 158 e 159. Então, qual é o objetivo dessa aula? Conhecer o conceito de pessoas em situação de rua, conhecer os procedimentos para o cadastramento dessas pessoas e conhecer um pouco do preenchimento do formulário suplementar 2. Então, o que é considerado uma pessoa em situação de rua? Que ficou população, é uma pessoa em situação de rua. Considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional e regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para o pernoite temporário ou como uma moradia provisória. Então, a população em situação de rua, ela é diferenciada daquela população que muitas vezes usa a rua como uma forma de trabalho. As pessoas podem utilizar, de repente, a rua como uma forma de vender produtos, seja bala, seja outros produtos, mas ao final do dia, esporadicamente, ela dormia ali naquele local, porque muitas vezes a residência é distante, né? Mas ela não é uma população em situação de rua. Para ela ser considerada uma pessoa em situação de rua, ela tem que usar os espaços públicos, logradouros ou espaços degradados como espaço de moradia, né? Então, a pessoa, ela acaba ficando num abrigo temporário. Mas isso é uma situação temporária, não é a moradia dela. Então, não vai ser preenchido aquele endereço como um endereço de moradia, sim um endereço de referência, e não vai ser colocado como uma moradia coletiva. Por quê? Porque é uma situação temporária. A questão dos abrigos, dos albergues, são situações temporárias. Então, a pessoa, ela tem como um local principal a rua, tanto para a sobrevivência quanto para a moradia. Dentro do formulário principal, isso a gente já viu nas outras aulas, então a gente vai preencher o formulário principal para pessoa em situação de rua, exceto o campo que colhe as características do domicílio. Então, por mais que essa pessoa ela fique em algum abrigo, algum albergue, esse campo das características do domicílio, que é o item 2 do formulário principal, nós não vamos coletar para essas famílias. Contudo, o endereço a gente sempre vai coletar, e vai ser aquele endereço de referência de algum serviço que essa pessoa é atendida dentro da política da assistência social. Então, pode ser um abrigo, um albergue, um centro POP, um CREAS, um CRAS, aonde essa pessoa tem como referência quando ela procura algum serviço. A orientação é que a entrevista seja realizada em unidades, postos de coleta, né? Postos de cadastramento. Porém, excepcionalmente, ela sim pode ser realizada na rua. Isso é uma estratégia que a gestão municipal deve buscar. Então, por isso que a gente fala do cadastramento diferenciado, para que essas pessoas realmente sejam incluídas dentro do cadastro único e, desta forma, possam acessar programas sociais por meio do cadastro único.
Então, daí são a questão das articulações com a equipe de abordagem, outras equipes. Além do formulário principal, vai ser preenchido o formulário suplementar 1, que vai colher as informações, né, se é de algum grupo específico, porque ela pode estar em situação de rua, e sim, ela pode ser identificada se a atividade principal, e ela assim quiser se identificar, como, por exemplo, catadores de materiais recicláveis, ou uma outra atividade que ela exerça, ela consegue se identificar ali. O mais comum é essa situação, então, que eles sobrevivem através da coleta de materiais recicláveis. Aí, para essas pessoas, é preenchido o formulário suplementar 2. Este formulário, ele é preenchido 1 por pessoa, diferente do suplementar 1, que vai ser 1 por família, o suplementar 2 vai ser 1 por pessoa. Eu vou parar de compartilhar aqui. Ana, você consegue compartilhar para mim daí o formulário? Consigo. Então, dá para ver, Maria? Agora dá. Está um pouco pequenininho, mas a gente consegue ver ainda. Então, o formulário... Não, dá para ver bem, Maga. O formulário suplementar 2, como os outros, seja o avulso ou o formulário suplementar 1, ele é um formulário que tem o campo de identificação e controle. Aquilo sempre preencher o código da família, o estado, o município, porque essas informações, muitas vezes, se essa folha avulsa se soltar do formulário principal, não se sabe a que família ou a que pessoa pertence esse formulário, seja ele o avulso ou o suplementar. Então, aí tem os dados do entrevistador, pode baixar, Ana. Aí vai vir a identificação da pessoa em situação de rua. Então, aí a gente vai coletar os outros dados, além dos dados do formulário principal. Lembrando que todos os campos do formulário principal, o campo de documentação, o campo de escolaridade, o campo de trabalho e renda, da pessoa com deficiência também, todos esses campos, eles são preenchidos para a pessoa em situação de rua, seguindo as orientações do manual do entrevistador, que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, todos, exceto o campo de característica do domicílio, todos os outros campos no formulário principal e no avulso 1 são preenchidos para a população em situação de rua. Aí, lá no formulário principal, a gente vai identificar quais foram os formulários que foram preenchidos para essa pessoa. O principal, o suplementar, aí 1 e 2. Aí tem algumas perguntas que vão trazer informações, características sobre como que essas pessoas se organizam, tanto na questão de moradia, de renda, quanto na questão do atendimento de políticas públicas. Essas informações são de extrema importância para tanto incluir, dar visibilidade a essa população, que é uma das populações consideradas com maior invisibilidade social, como para pensar políticas públicas. Então, existe um censo que foi feito há um tempo atrás sobre a população em situação de rua, mas o cadastro único ainda é o principal instrumento de identificação dessa população em situação de rua, e além dela identificar a pessoa, ela consegue identificar algumas informações. Então, pode descer. Ali é onde costuma dormir, onde costuma dormir, há quanto tempo vive na rua, pode descer. Quais são os principais motivos que essa pessoa se encontra na rua, daí tem algumas opções ali, sendo que essas questões vocês vão identificar lá no manual que algumas, uma grande maioria dela não é obrigatória, então as que são obrigatórias têm a opção de não respondeu. Então, a pessoa não respondeu, não sabe. Mas várias dessas questões, elas não são obrigatórias. Então, por exemplo,
quantas vezes, em qual espaço a pessoa dorme, é um campo de preenchimento obrigatório. Acho que agora você pode compartilhar, eu volto ali. Que eu peguei. Parei. Vocês já estão vendo o outro slide? Sim. Então, acho que saiu o compartilhamento, né? Agora não tá mais aparecendo. Voltou. Voltou. Ele travou aqui para mim. Então, no estado do Paraná, nós temos hoje 9.211 famílias cadastradas. Esse é um dado agora de fevereiro desse ano. É o número de pessoas cadastradas, são 9.449. Então, a maioria das famílias em situação de rua são famílias unipessoais. Então, é apenas uma pessoa que é membro daquela família. Então, a gente vê que poucas famílias são identificadas como com mais membros na família. Ainda a gente avalia, principalmente, os segmentos, né, que acompanham os movimentos sociais e as outras políticas que acompanham a população em situação de rua, diz que é um número bem subnotificado. Então, se essa pessoa não está no cadastro único, consequentemente, ela não está também recebendo benefícios sociais que talvez ela tivesse direito, porque ela não foi incluída no cadastro único. Então, a gente sabe que essa é uma situação que ela é mais presente nos municípios de grande porte, principalmente na metrópole, mas a gente, às vezes, tem isso em município de pequeno porte, médio porte, e é difícil para as gestões reconhecer muitas vezes isso, e como não tem dado, então, recentemente foi ofertado um cofinanciamento para alguns municípios, e alguns municípios informaram que não tinham essa população para ser atendida, que eles não aceitavam o cofinanciamento porque para a oferta do serviço de abordagem social, porque eles não tinham essa população em situação de rua. E daí, como o cadastro único também, às vezes, não tem nenhum dado ali, não se identifica. Então, a importância do entrevistador ter esse olhar e os cuidados todos iniciais lá, que já foi abordado bem no comecinho do curso, sobre a necessidade, né, de uma linguagem clara. Essas pessoas têm muita necessidade, muitas vezes, de escuta, então, uma entrevista que acaba sendo mais demorada, né? Então, sempre esclarecer o objetivo, respeitar a pessoa e, muitas vezes, a importância de estar articulando com o Serviço de Proteção Social Especial no município para fazer esse cadastramento. Essas perguntas, eu trouxe um panorama que tem no estado do Paraná. Acho que eu troquei. Onde costuma dormir, que é uma das perguntas. Então, além de identificar essas pessoas, eu consigo conhecer um pouco da rotina dessa pessoa. Então, a maioria dorme na rua, algumas albergue, outros, e esse domicílio particular é quando é algo temporário. Então, alguém cedeu para dormir por alguns dias, mas a situação dessa pessoa é que ela não tem moradia. A moradia dela é a rua, é um espaço público. Aí a outra pergunta... Gente, eu tô com o negócio em cima do... Quantas vezes por semana dorme na rua? Até para saber a frequência de como os abrigos, os albergues, os centros POP são utilizados dentro dos municípios. Então, se consegue fazer um monitoramento também dos serviços ofertados para essa população.
Então, a maioria dorme todos os dias na rua. E essa é uma pergunta que ela não é obrigatória. Então, pode ver que a gente chega ali a 4.000 e pouco, quase 5.000 respostas, sendo que o nosso universo é de 9.000, porque ela não é uma pergunta obrigatória. Há quanto tempo vive na rua? Então, até 6 meses, é a grande maioria que respondeu, e o restante daí acima, entre 2 e 5 anos, né? Então, daí vai mais de 10 anos, entre 6 meses e 1 ano, entre 1 e 2 anos e entre 5 e 10 anos. Então, a gente vai identificar aqui populações que estão há 10 anos na rua e que ainda não teve uma política pública que conseguiu tirar essa pessoa dessa extrema situação de vulnerabilidade que ela vive. Aí os motivos, os principais motivos pelo qual passou a morar na rua, né, problemas com familiares, a maioria, 4.700 respostas, alcoolismo ou droga, 3.979, então muitas vezes existe também essa questão do preconceito, achar que a maioria dos moradores de rua, das pessoas em situação de rua, elas têm, né, uma dependência química, seja do álcool ou de outras drogas, e nem todos têm essa situação, às vezes por outros motivos que se encontram nessa situação de rua. A questão do desemprego é bem presente também, 3.764, perda de moradia, outros, trabalho, ameaça e violência. Essa questão, ela aceita mais de uma resposta. Aí a outra, há quanto tempo mora nessa cidade? Isso é importante para o município conseguir fazer o planejamento, né? A maioria permanece na mesma cidade. Então, mais de 10 anos foi a resposta dessas 9.000 pessoas, mais de 10 anos no mesmo município. Vive com sua família na rua? Aí aqui, 6.577 disseram que não, e 268 disseram que sim, e esse 2.604 não responderam. Então, ela é uma pergunta obrigatória, por isso ela vem com essa não informado, com a opção não informado. Nos últimos 6 meses, participou de atividades comunitárias? A maioria não respondeu isso, e o segundo item foi não sabe ou não lembra. Então, esse é um dado assim, bem significativo, né, principalmente para as políticas sociais olharem, porque é extremamente baixo a participação deles em alguma atividade comunitária, e então a gente identifica um número bem pequeno de pessoas que participou de alguma ação ofertada. E daí quais são, nos últimos 6 meses, onde foi atendido? E depois tem as opções, né? Que é o Centro POP, instituições de acolhimento governamental, o CREAS, o CRAS, as instituições de acolhimento não governamental, hospital e clínica, e nenhum. Então, a gente vê um universo aqui de 700 pessoas que nos últimos 6 meses não foi atendido em nenhum equipamento, seja da saúde ou seja da política de assistência social. Aí vem as questões sobre a questão de renda, né, e trabalho. Alguma vez teve carteira assinada? Então, desse público, 5.533 informaram que sim, já tiveram carteira de trabalho assinado, e apenas 1.093 que não tiveram, e tem um universo que não sabe. Então, são pessoas que estão, às vezes, com comprometimento maior, estão há muito tempo nessa situação, então elas não sabem responder. Maga, o teu slide tá parado pra gente desde ali daquele que é população em situação de rua, daí tem o textinho vermelho, sabe? Aí a gente tá acompanhando com a tua fala mesmo. Deixa eu... Parei de compartilhar e vou abrir de novo.
Trocou agora? Não, Maga, continua. Então, para mim, ele está trocando, está dizendo que está compartilhando. Bom, não sei se tá. Eu tô conseguindo te acompanhar, mas eu não sei o pessoal se estão conseguindo te acompanhar com você falando. Porque daí todos esses dados que você trouxe, Maga, a gente tá só ouvindo. Então, acho que deu o mesmo problema aquela hora que vocês não estavam conseguindo visualizar, né? Que eu precisei sair e entrar de novo. Deixa eu ver aqui. Claro. Fechei o slide e abri ele de novo. Vamos ver como que ele aparece agora. Sim, Maga, agora tá aparecendo os dados pra gente. Então, são esses dados que a gente falou. Daí aqui tem os gráficozinhos. Depois a gente pode salvar eles em PDF e colocar no grupo, se alguém quiser dar uma olhadinha. Então, ele é um panorama do estado do Paraná. Aqui a gente não separou pelos municípios que estão participando da capacitação. Eu não sei se algum município tem registrado a população em situação de rua no seu cadastro único. A gente, do município grande, tem Foz, quem mais? Paranaguá, né? Então, Sim. Já falou? E daí tá aqui eu estava na forma de ganhar dinheiro, né? Que a maioria não respondeu. Aí uma boa parte da população né, sobrevive pedindo dinheiro. Alguns serviços gerais de limpeza e catador de material reciclável, 1.316 pessoas responderam essa opção. E guardador de carro flanelinha. Então, aqui eu trouxe também a imagem do guia de cadastramento de pessoas em situação de rua. Esse é um daqueles cadernos que está disponível no site do Ministério da Cidadania, entrando lá no Ministério da Cidadania, cadastro único, cadastramento diferenciado. Então, ele é um guia que tem aproximadamente 70 páginas, então o município pode baixar, ter ali à disposição para... ele traz algumas dicas, algumas coisas que é mais voltado para a gestão, essa questão do planejamento do cadastro único, né? De planejar, articular juntamente com a política da assistência social, traz um panorama nacional sobre a questão das pessoas em situação de rua, mas é um material que está disponível se todo mundo precisar consultar. Alguma dúvida sobre o formulário 2, o formulário 2 e o cadastramento de pessoas em situação de rua? Alguém tem alguma dúvida? Tem aqui uma no chat, da Gisela. Mas se a pessoa possui uma habitação permanente, às vezes dorme na rua, no meu entendimento não se caracteriza como morador em situação de rua, pois a definição de morador também prevê a flutuação de permanência na residência. Então, se a pessoa ela tem uma residência, esporadicamente ela dorme na rua, ela não é caracterizada uma pessoa em situação de rua, porque ela tem uma residência e esporadicamente ela dorme na rua. Então, na hora do cadastramento, você consegue, por exemplo, colocar o endereço dela, vai ter um endereço não no equipamento, e sim dessa residência dela, e inclusive preencher aquela parte do formulário sobre as características do domicílio. Mais alguma questão? Por enquanto não, Maga. Lembrei agora. No vídeo que está disponível nessa aula, existe um vídeo sobre o cadastramento da população em situação de rua. Nesse vídeo, depois, quem já leu os slides disponíveis na aula,
existe uma errata, lá diz para preencher, eles exemplificam lá preenchendo o bloco de características do domicílio. Esse bloco não é preenchido. Então, a gente vai passar agora sobre o momento de reflexão. Então, a aula 18, ela tem um momento de reflexão 5 desse curso. É um dos últimos momentos de reflexão que a gente tem. Então, ressaltando sempre a importância do preenchimento desses momentos de reflexão. É um momento obrigatório no curso e ele soma nota para finalizar o curso. Então, o que esse momento de reflexão solicitava? O texto era: calçando o sapato do outro, escolha um dos grupos tradicionais específicos. Agora imagine que você pertence a essa população e que um entrevistador está fazendo o cadastro de sua família. Então, esse momento de reflexão, ele foi retirado de uma atividade que a gente tem no curso presencial. No curso presencial, a Marlene até comentou ontem, né, que se fazia essa atividade, que era muito rica, porque ela é dinâmica, ela traz as informações ali. Então, normalmente se separava em grupos e se faziam encenações ou simulava essa entrevista, né? Uma parte do grupo sendo essa família, e daí eles escolhiam uma das famílias, né? Ou grupos tradicionais ou específicos do cadastro único e o entrevistador. Nesse momento de reflexão, a gente teve apenas 8 participações até o momento. Lembrando que a gente está no penúltimo dia do curso, então, vários momentos de reflexão, são 5 para preencher, tem participante que ainda não preencheu nenhum dos cinco momentos de reflexão. Dentro das pessoas que participaram dessa atividade, então, algumas fizeram exatamente isso, o exercício de fazer a simulação de uma entrevista, descrevendo, né, como que se identificava essa pessoa. Eu sou da família de agricultores familiares. E daí, como que o entrevistador abordava e preenchia. Lembrando que as pessoas, dificilmente elas vão se identificar sozinhas numa situação dessa, porque as pessoas, as famílias desconhecem quais são as opções que o cadastro único tem para identificar essas famílias. Importante sempre a leitura, mesmo que lá no bloco de trabalho e renda a gente consiga identificar que ela é agricultor familiar, mas é importante ao final a gente fazer no formulário suplementar 1, fazer a leitura de todas as opções que tem lá, porque a pessoa, de repente, naquele momento, ela pode se reconhecer dentro de um outro grupo específico e querer alterar, por mais que ela seja agricultor familiar, mas ela quer que conste que ela seja identificada como uma família pertencente de terreiro, né? Ali, a maioria das pessoas elogia a forma do atendimento do entrevistador, que o atendimento foi muito respeitoso, que teve uma comunicação clara, explicou o que era aquilo, a família identificou, né? Os exemplos usados trouxeram a questão dos agricultores familiares, catadores de material reciclável e pessoas em situação de rua. Então, a pessoa em situação de rua, no caso, se identificava como um grupo específico que é de catadores de material reciclável. Isso é possível, bem como os indígenas e os quilombolas podem se identificar em outro grupo tradicional específico. Lembrando que não são só comunidades tradicionais. Então, o cadastro único, ele não identifica apenas comunidades tradicionais, e sim alguns grupos específicos que o governo federal, no momento de construção do cadastro único e alteração ao longo desses 20 anos que o cadastro único está sendo aplicado, identifica a necessidade de coletar informações sobre alguns grupos, né? Como do sistema famílias com membros no sistema carcerário, resgatados do trabalho análogo ao escravo, catadores de material reciclável.
E algumas políticas públicas acabaram se utilizando dessa informação, alguns programas sociais, para colocar algumas dessas pessoas, ou criando programas específicos, ou tornando elas público prioritário dentro do programa, como é o caso do programa Bolsa Família, onde quilombolas, indígenas, resgatados do trabalho análogo escravo e catadores de material reciclável são público prioritário. Outros fizeram o exercício de forma diferente. Eles colocaram alguns comentários sobre a importância do entrevistador conhecer os grupos de EPTEs, do Cadastro Único, para a identificação desse público, que isso traz a visibilidade para deste público, possibilitando o planejamento de políticas públicas, a inclusão em programas sociais. Então, traz a importância do entrevistador conhecer, apresentar essas opções para as famílias e marcar. Então, muitas vezes, não, preenchi o formulário principal, esse aqui eu vou colocar nenhum e no avulso e vou pular essa parte aqui, porque acho que não é importante. Sim, é muito importante o formulário suplementar 1. Alguma dúvida sobre o preenchimento do avulso 2, sobre a população, avulso não, suplementar 2, a população em situação de rua, ou sobre a identificação dos grupos? Não sei se é alguém que fez a atividade, teve alguma dúvida, ou tem alguma dúvida ainda para fazer a atividade do momento de reflexão, teve alguma dúvida assistindo o vídeo sobre o cadastramento diferenciado das comunidades tradicionais e grupos específicos. Esse cadastramento da pessoa em situação de rua, ele também, muitas vezes, ele é feito nos equipamentos que atendem essa população. Então, muitas vezes, orientadores sociais, educadores sociais, que atendem na política da assistência social dentro dos albergues ou dentro dos centros POPs, acabam fazendo a capacitação como entrevistador para que a entrevista seja realizada nesse próprio equipamento que atende esse público da assistência social, bem como os profissionais que atuam no serviço de abordagem, né, social. Maga, a Lucimara falou aqui no chat que ela não conseguiu de forma alguma responder o momento de reflexão 5. Então, a gente sabe que o sistema estava com problema, né? A plataforma estava fora do ar ontem, anteontem ficou o período da tarde, ontem ficou o dia todo, né? Acho que ela retornou hoje pela manhã. Então, pode ser isso, bem como às vezes ela pode apresentar algum erro, ela está instável. Então, é possível sair, entrar e tentar de novo. Daí, se não conseguir, aí entra em contato pelo grupo ali que a gente vê com o governo federal o que está acontecendo, porque essa é uma atividade obrigatória. Sem preencher todos os momentos de reflexão e 5, fazer os exercícios, assistir os vídeos, vocês não vão conseguir acessar o teste final, que vai estar liberado amanhã a partir da nossa aula. Então, finalizando a nossa aula, vai estar liberado o teste final para quem fez todas as atividades obrigatórias no sistema. Aí amanhã também a gente vai falar mais sobre o teste final. Maga, só lembrando que o município que tem a abordagem social, o entrevistador pode ir junto para fazer o cadastro dessas famílias ou pessoas que são abordadas na rua. Ou esse técnico da abordagem ser capacitado para fazer essa entrevista também. Sim, sim. Pode ser as duas opções, né? Ter essa articulação para que algum profissional que atua com essa população esteja junto, mediando essa entrevista, né? Ou que alguns profissionais sejam capacitados para fazer a entrevista. Porque é uma população que ela circula muito, né? Então é difícil
identificar, marcar um dia para fazer a entrevista, ou de repente o dia que vai não está, ou ela está sem documento. Isso também é uma demanda muito grande dessa população pela documentação. Eles acabam, muitas vezes, perdendo a documentação civil deles, e por isso eles têm dificuldade a acessar, né, os programas, e isso lá no formulário principal, isso vai ser identificado e vai ser uma questão para o município fazer planejamento e tentar incluir, né, dar acesso aos documentos civis dessa pessoa para que ela tenha acesso aos outros programas sociais. Desse universo, agora eu não lembro de cabeça, mas eu acho que dos 9 mil e poucas famílias cadastradas que tem, 6 mil e pouquinhos são beneficiárias do programa Bolsa Família. Então, por mais que as outras ainda estejam num universo de extrema vulnerabilidade, às vezes até por uma falta de um documento, elas não conseguem ser inseridas, ou um cadastro que não foi, não está completo, ou não está adequado, de repente, com a realidade que essa pessoa não está atualizado, né, com a realidade dela. Então, a gente tem um universo, sim, dessas pessoas que não são beneficiárias de programa de transferência de renda. Podemos passar para outra aula? Como ninguém respondeu, a gente pode passar. Eu acho que sim. Então, a aula 19, ela trata sobre o procedimento de encerramento da entrevista. As orientações no manual do entrevistador estão na página 153 e 154 sobre isso. Ela tem como objetivo conhecer os procedimentos de encerramento da entrevista, recordar os quesitos de avaliação. Não, essa parte não, de aprovação, porque isso a gente vai tratar amanhã. Então, sobre encerramento da entrevista. Isso já foi dado na aula... Agora eu não... Acho que foi na aula 12, né? Acho que na aula 11 ou na aula 12, onde encerrava lá no formulário principal, a gente encerra, né, a entrevista, e daí no item 9, a gente tem a questão da leitura do termo, né, que a pessoa, a declaração onde o entrevistador deve ler para a família, que ela se responsabiliza pelos dados ali informados. Então, a família, sim, deve ser esclarecida de várias coisas nesse momento, que o cadastramento não, automaticamente não deixa ela elegível ou não inclui ela diretamente nos programas sociais que utilizam o cadastro único, que cada programa tem, né, a questão dos seus critérios, a sua avaliação, bem como muitas vezes existe uma fila de espera. A gente sabe que, por exemplo, para o programa Bolsa Família, que o cadastro único é mais procurado por esse motivo, a gente sabe, hoje no Paraná, a gente tem uma fila de espera de mais de 130 mil famílias que são perfil do programa Bolsa Família, mas que ainda não estão incluídas no programa, né? Aí existe toda uma questão, né? É uma questão que muitas vezes é de gestão, outras vezes é uma questão orçamentária. O programa Bolsa Família, o que ele tem é um limite orçamentário. Então, o governo federal tem um teto, né, para execução do programa, e quando ele atinge esse teto, as famílias vão ficando numa fila de espera até que seja possível incluí-las, ou com ampliação do teto, ou com outras famílias que vão acabando deixando o programa ou sendo desligadas, né? Informar também as pessoas sobre o prazo para atualização cadastral, que sempre que tiver alguma alteração de renda, de membro, de endereço, elas devem retornar para fazer atualização cadastral, e que as famílias de 2, né, o tempo de validade do cadastro é 24 meses. Então, quando tiver também esse tempo próximo, que elas devem retornar para atualizar o cadastro único.
Eu acho que é importante colocar que caso a família receba algum benefício de algum programa social de forma indevida, por uma informação que ela deixou, de repente, de atualizar no cadastro único, e isso pode depois gerar uma cobrança posterior. A gente tem todos os procedimentos de fiscalização dentro dos programas sociais, e isso sim, a gente tem casos que às vezes as pessoas têm que fazer uma devolução do recurso, porque recebeu de forma indevida, tendo em vista que ela, de repente, começou a trabalhar em uma atividade, mesmo que seja um processo seletivo, que era temporário, mas durante esse tempo ela recebeu algum benefício onde ela não se enquadrava mais nos critérios desse programa. Sempre onde que a pessoa pode procurar, né, a gestão municipal para tirar dúvidas, então, um telefone do posto de cadastramento, da gestão, endereço, um e-mail que seja mais fácil para essa pessoa fazer contato. E entregar para a família também o comprovante de prestação das informações. Os formulários, eles também trazem, ao final de cada formulário, ele também traz essa parte do preenchimento, porque como são outras informações que essa família ela está fornecendo, também, ao final de cada formulário, existe a declaração de preenchimento e a questão da família assinar lá a informação que prestou e ela recebeu o comprovante das informações prestadas. Outra coisa que a gente ressalta aqui é a questão da importância do entrevistador. Então, esse curso, ele é voltado exatamente para o papel do entrevistador, para aquele profissional que faz a coleta das informações e que é o ator principal dentro do cadastro único. Então, por mais que o gestor municipal tenha muitas funções importantes, então ele vai fazer toda a identificação de quem é o público prioritário para ele cadastrar no município, ele vai coordenar esse processo de cadastramento, ele vai coordenar esse processo de busca ativa de quem deve se cadastrar, e muitas vezes as famílias que também não atualizarem o seu cadastro único pode estar perdendo algum benefício socioassistencial ou sendo desligada de algum programa, mas o entrevistador é o ator principal para o cadastro único. Então, um cadastro único de qualidade depende da atuação do entrevistador. Por isso, a importância dessa capacitação e a importância de cada um de vocês dentro do município. Então, a capacitação tem, sim, como objetivo padronizar o preenchimento para que, independente, como o cadastro único possibilita ser transferido, a pessoa foi cadastrada aqui em Paranaguá, porém, ela se mudou para Belém do Pará. É possível transferir esse cadastro para lá, a gestão municipal faz a transferência do cadastro único dentro do sistema, só atualizando as informações, se a pessoa tiver ainda como cadastrada, não tiver excluída do sistema do cadastro único, é só realizar o procedimento de atualização no outro município. Então, as informações elas precisam ser padronizadas até para que possa se gerar diagnóstico e fazer um monitoramento por meio desse sistema de cadastramento. A gente diz que o cadastro único ele é muito mais que uma base de dados, ele é uma das maiores bases de dados de informações das famílias em situação de vulnerabilidade do país, porém ele é muito mais do que isso. Então, ele é uma ponte entre as famílias e o Estado. Então, o entrevistador faz esse papel de fazer esse primeiro contato com essas famílias e, a partir dali, é um momento de escuta dessas famílias. Então, muitas vezes, o entrevistador pode identificar diversas situações, até situações de violação de direitos, de violência na família, situações de extrema vulnerabilidade, que daí a gestão municipal tem esse papel de fazer articulação com as outras políticas e com os serviços que vão fazer atendimento dessa família, inclusão, bem como o entrevistador, ele faz esse papel
de apresentar algumas possibilidades. Então, ele vai estar perguntando, a partir do momento que ele pergunta para a família se ela participa do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, se alguém da família é atendido no serviço, né, de medida socioeducativa. Querendo ou não, isso já é uma apresentação do leque de serviços, principalmente da política da assistência social, que tem no município e que essa pessoa pode acessar. De repente, ela desconhece e ali ela já passa a conhecer alguns serviços, programas e benefícios que são ofertados que ela poderia ter direito. E isso automaticamente gera um impacto na melhoria de vida das famílias cadastradas. Então, muitas dessas famílias, por exemplo, as famílias que são BPC, elas acabam tendo o direito, por exemplo, a tarifa social de energia elétrica, se elas estiverem dentro daquele limite de gastos de energia, mas elas não estavam no cadastro único ainda. Então, de repente, elas estavam deixando de acessar um benefício, um programa social, um benefício, que isso pode impactar na melhoria de vida dessas famílias. Então, o cadastro único, ele tem como esse objetivo identificar principalmente as populações consideradas invisíveis e, a partir daí, incluir elas em políticas públicas, programas e serviços e proporcionar a melhoria de vida para essas famílias. Alguma dúvida referente ao encerramento da entrevista, o papel do entrevistador? Por enquanto, a gente não tem nada no chat, Maga. Então, Ana, eu acho que você já pode passar para as informações finais. E, assim, a gente mais uma vez ressalta que amanhã é o nosso último dia de aula. Então, hoje e amanhã de manhã é a última oportunidade de vocês inserirem uma dúvida sobre qualquer conteúdo do curso lá no fórum, que daí a gente consegue trazer para amanhã, ou ir fazendo os exercícios, principalmente, que é o que mais gera dúvida, porque, assim, a gente ouvir parece que está claro. Aí, quando eu vou fazer o exercício, fazer o preenchimento, principalmente quem não tem ainda, não está habituado ainda com o formulário do cadastro único, a hora que vai preencher, muitas vezes gera dúvida. Então, é importante tentar fazer os exercícios para que amanhã essas dúvidas sejam trazidas para essa aula. O objetivo é uma aula de revisão, onde possa esclarecer todas as dúvidas que ficaram no curso. E daí a gente vai dar orientações também sobre o teste final, amanhã. Isso. Então, assim, gente, essa semana a gente ficou 2 dias, né? Uma tarde inteira, à noite, e uma manhã, e a tarde de ontem também, sem acesso à plataforma. E aí o governo federal nos avisou, né, que a prova vai ficar mais tempo disponível. Antes ela ficaria das 2 da tarde de amanhã até as 2 da tarde do sábado. Agora ela abre amanhã às 2 horas e vai ficar disponível até o dia 22, que é segunda-feira, às 11h59, aberta. Então, assim, vocês, né, que nem a Maga disse, tentem trazer as dúvidas para a aula, mas para responder as atividades e tal, nesse tempo que vocês não conseguiram, devido à plataforma não estar funcionando, vocês vão ter o final de semana para estar respondendo, tá? E eu acho que é isso, eu vou escrever essa mensagem lá no grupo para que ninguém fique perdido. Então, em vez do curso finalizar agora no sábado às 2 da tarde, com o fechamento da prova, finaliza às 11h59 da segunda-feira. Às 11h59 às 23. Ana. É às 11h59 às 23h59. Então, 23h59. À noite, né? Até o último minuto de segunda-feira, vocês podem fazer. Sim. É uma boa notícia, realmente. Eu acho que teve um prejuízo nesse tempo que a plataforma ficou fora do ar. E facilita também, mas não vamos deixar para fazer tudo no último dia, tudo na segunda-feira. Vamos tentar antecipar nossas atividades.
Então é isso, pessoal. A gente agradece a participação de vocês, continuamos à disposição e esperamos todos amanhã, no mesmo horário, para a nossa última aula. Boa tarde.